Nas eleições do sistema CONFEA-CREA Mútua, os profissionais da área tecnológica vão às urnas no próximo dia 19 de novembro para eleger, além do presidente do CONFEA, dos presidentes dos CREAs e dos diretores geral administrativo da Caixa de Assistência dos profissionais do CREA, um conselheiro federal de cada estado na modalidade de agronomia. O pleito para conselheiro federal tem 2 candidatos aqui no Ceará. Um deles é a engenheira agrônoma Maria Helena Araújo, que concorre com o número 33. Doutora Maria Helena, seja bem-vinda aos estúdios da Web TV e Web Rádio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Engenheira agrônoma Maria Helena Araújo, por que a senhora é candidata a conselheira federal? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web e TV também. Por que eu quero ser candidata? É uma questão bem interessante, né? Veja bem, entre a década de 80 e 90, eu fui conselheira, acho que eu fui a primeira conselheira titular do CREA Ceará, né? Então, nunca tinha havido nenhuma mulher dentro do conselho, apenas suplentes, que a Teodora foi iniciante nesse processo. E dentro da Câmara de Agronomia, também eu fui a primeira conselheira eleita por voto direto, né? A primeira conselheira. E, na época, eu exerci cargos de coordenadora de Câmara e na diretoria. Posteriormente, já em 2009, passei 15 anos fora do CREA, fora de toda parte de política profissional, e regressei ao sistema em 2009, novamente para ocupar 2 mandatos, um de 2 anos e outro de 3 anos. Nesses mandatos, eu fui por 3 vezes coordenadora de Câmara e participei da diretoria do nosso presidente licenciado Vitor César, né? E acho que a gente deu a parcela de contribuição dentro de todo esse processo. Inclusive, nós trabalhamos, eu e o Assis Leite, no processo de ampliação das inspetorias regionais, de 8, hoje são 17. Nós trabalhamos diretamente, a equipe, na realidade, foi discutida entre eu, Assis e Modesto, né? Nós fizemos várias reuniões, definimos os locais das inspetorias, os entornos dela, enfim. A gente deu a parcela de colaboração em outras questões, né? Também dentro do sistema. E dentro da Câmara, sempre a gente tratou de trabalhar as questões vinculadas aos profissionais, naquilo que diz respeito aos interesses, tanto na questão de valorização, como as atribuições profissionais com relação ao mercado de trabalho, não só mercado de trabalho no sentido das atribuições ser impactantes ou não, como os conflitos internos. E a gente vê, enquanto profissional, conselheira dentro do sistema, a gente viu que dentro do próprio sistema há muitos conflitos. Entre os conflitos mais gritantes que tem entre a agronomia, no caso os engenheiros agrônomos, com os técnicos de nível médio com relação à questão dos agrotóxicos. Com os engenheiros civis, nós temos a questão dos resíduos sólidos, onde nós temos a Lei 12.305, onde era para os municípios brasileiros até agosto de 2005 ter seus planos de resíduos sólidos pronto, e dos 5.500 municípios brasileiros, mais de 5.500, um pouco mais ou um pouco menos de 30% dos municípios têm seus planos. Por quê? Deficiência técnica, não tem técnico nesses municípios, e isso, a engenharia civil especificamente, tem essa área como reserva de mercado. Quando nós entendemos que a questão dos resíduos sólidos é uma questão que perpassa, a própria lei diz que é multi e transdisciplinar. Bom, isso é uma questão. Essa questão é resolvida no âmbito interno? Não é. Bom, fora essas questões, eu falei agronomia com civil, agronomia com técnico, civil com os eletricistas, né, que é a questão das estações geradoras, com a mecânica, enfim, conflitos dentro do sistema há aos montes, em função até porque nós somos um sistema gigantesco, mais de 1 milhão de profissionais, mais de 200 títulos, onde nós, do sistema, temos que dar as atribuições, enquanto isso, o MEC está lá todo dia jogando, inventando profissões novas para que a gente dê as atribuições. Isso são questões que, no ponto de vista da inserção local, dos regionais, nós temos que estar no dia a dia convivendo. Agora, eu pergunto e eu mesmo respondo. Essas questões são dirimidas aqui
Aqui no máximo a gente pode ter entendimento entre câmaras. Não, tudo isso se resolve lá no Conselho Federal. É lá que tem as deliberações, é lá que se formulam as leis, é lá que se trabalha as resoluções, é lá que os conselheiros trabalham projetos de leis, seja PL, seja PECs, é lá que ele tem a mobilidade de ir no Congresso trabalhar algumas questões impactantes para todos os profissionais. E nesse sentido eu vi que dentro, aqui no local, eu acho que eu dei minha parcela de colaboração bem dada. Como eu dei essa parcela de colaboração, digo, bom, com a experiência que eu tenho acumulada diante de todo esse processo, de toda essa vivência, então é hora de a gente trabalhar um pouco mais, contribuir um pouco mais para o sistema e para os profissionais, até porque, Ricardo, durante toda a minha vida, todas as pessoas que me conhecem, eu tive a mania de botar o nós na frente do eu, sabe? Então, os interesses coletivos, para mim, eles estão à frente dos interesses individuais. E por essa questão, eu acho que eu posso colaborar, posso contribuir com os profissionais nessa linha. Eu falei na questão das atribuições, eu falei na questão do Congresso, mas tem outras questões. Por exemplo, a aproximação do próprio Conselho com o MEC, para a qualidade do ensino. Como é que está o ensino das nossas profissões? Era isso que eu ia perguntar, doutora Maria Helena. Dentro das propostas da sua chapa, por exemplo, dentro do planejamento que foi elaborado, existem propostas para dirimir todas essas situações que a senhora acabou de falar aqui, esses conflitos? Claro, claro. Veja bem, com relação aos conflitos, especificamente, é proposta nossa discutir com os nossos pares lá, estou me considerando já conselheira, né? Discutir com nossos pares lá, proposições, resoluções, deliberações, o que for, ou até projetos de lei, se assim for o caso, para que torne menos conflituosas as profissões, os embates dentro do sistema. Isso é uma questão. Do ponto de vista do ensino, que é onde começa tudo... É a aproximação com o MEC que a senhora falou. A aproximação com o MEC, ver a questão das diretrizes e bases com as atribuições profissionais, as matrizes curriculares com as atribuições, onde é que elas casam, onde é que elas conflitam. Tentar essa aproximação, tá junto, ver o MEC como um parceiro e dentro dessa parceria se trabalhar. Isso a gente está colocando o MEC, mas também, não só o MEC, é a Justiça. A maioria de alguns conflitos nossos termina na Justiça. E a Justiça, ela vê e ela julga a letra fria da lei, como diz. Por quê? Porque não há nenhuma aproximação do sistema com o Poder Judiciário. Seja por interesses A, B ou C, o interesse aqui pouco importa, o que importa é o finalmente. E o finalmente, muitas vezes, ou quase a maioria das vezes, os profissionais acabam perdendo as causas. Por quê? Porque o juiz não conhece a legislação profissional. Ou ele julga a legislação profissional como assim, uma coisa que é lida sem ser interpretada. Também precisa da nossa aproximação, da aproximação do CONFEA com o Poder Judiciário, onde se faça, sei lá, até uma rodada de negociações, ou não seja uma mesa redonda de debate, sei lá, onde a gente possa discutir com o Judiciário a nossa legislação, para mostrar para ele os interesses e os conflitos que existem dentro dessa legislação, né? Isso são questões também que está dentro da nossa proposta, essa aproximação. Essa situação, por exemplo, o CONFEA tem com o Parlamento. Existe uma assessoria parlamentar. Isso. A senhora defende, por exemplo, que haja uma assessoria jurídica tão atuante de acompanhamento quanto a assessoria parlamentar. Isso também. Agora, não só o assessor parlamentar, não só o assessor jurídico, mas que os conselheiros ele estejam junto nas duas frentes e outras frentes. Que parceria, meu amigo, hoje nós trabalhamos com parceria. Caso contrário, as coisas não avançam, né? Porque se eu fico aqui circunscrito ao minhas quatro paredes, as coisas não avançam. Então, nós temos que fazer parcerias e fazer parcerias. Seja com o judiciário, seja com o legislativo, seja com o executivo. O fundamento é a logística da parceria. Então, isso nós temos que fazer. O sistema tem que se abrir e também fazer o marketing com a sociedade, que está muito distante. Uhum.
Doutora Maria Helena, aproveitando esse gancho do ensino que a senhora falou agora há pouco, na última SOEA, por exemplo, ficou muito latente, ou muito claro, digamos assim, ou muito clara a preocupação dos profissionais da área tecnológica com relação ao ensino hoje. Isso. Defende o ensino à distância para algumas engenharias. O que a senhora pensa sobre esse assunto? Olha, veja bem, dentro da CC Agro, nós já tiramos deliberação com relação à agronomia. Não se concebe um curso noturno de agronomia. Um curso noturno de agronomia, como é que você vai fazer uma prática de campo? À noite, de madrugada? Né? Ou seja, tem curso que realmente é possível você até fazer à distância, fazer noturno, mas tem outros que é impossível. Técnico agrícola também não dá para se fazer durante o dia. Né? Um curso técnico, dificilmente, desde que ele não exija só laboratório, basta que ele exija outras práticas, dificilmente você pode fazer ou noturno ou à distância. Existe aquele sanduíche, né? Aqueles cursos sanduíche e tal, e dependendo de quem está ministrando esses cursos sanduíche, ou seja, à distância, mas tem o presencial. Então, dependendo de que curso é e da forma como ele está sendo feito e a instituição que está responsável, então é uma coisa a se verificar em determinadas áreas da tecnologia. Em todas não. Outra preocupação também lá na SOEA, que nós tivemos presente, a senhora inclusive esteve presente também, foi exatamente com relação à participação das mulheres no Conselho Federal. O que a senhora defende em relação? Isso é outra questão. Nós mulheres, dioturnamente, muitas vezes somos vítimas de determinados constrangimentos por parte até de nossos colegas, sabe? E isso é notório, a Lei Maria da Penha está aí, ela abrange todas as mulheres, ela está aí até em função realmente da sociedade exigir, né, que essas questões sejam mais presentes. Mas, indiferente disso, dentro do sistema, eu como profissional, quando eu fui atrás do meu primeiro emprego, eu fui discriminada. Né? Eu tive um processo de discriminação ainda na época, lá no Acre. Né? Eu sabia que tinha vaga, mas a vaga não me foi concedida porque eu era mulher. Né? E isso é no sentido do acesso, né? Do acesso ao cargo. É claro que isso não é geral, não é o senso comum. Né? Mas existe. A outra coisa eu estava conversando com um colega há pouco tempo, é a questão da remuneração mesmo. Na própria SOEA foi mostrado o quadro onde as mulheres profissionais ganham em média 30% a menos do que os homens. Né? Será que nós não temos a capacidade ou será que nós não exercemos a mesma função tanto quanto os homens? E diga-se de passagem, eu acho que as mulheres, aqui puxando brasa para minha sardinha, enquanto mulher, por questão até de gênero, né, nós temos muito mais sensibilidade com muitos assuntos, aspectos, que os homens muitas vezes passam ao largo e nós tomamos aquilo ali como os detalhes que fazem a diferença. Né? Doutora Maria Helena, uma coisa que tem crescido muito, uma ansiedade, digamos assim, que tem crescido muito no âmbito, não só do CONFEA, mas todos os conselhos federais, é uma maior participação dos conselheiros, dos seus conselheiros no caso, e no caso do CONFEA não é diferente, nesse processo de combate, uma luta efetiva contra a corrupção e a falta de transparência nas decisões de governo, por exemplo. A senhora também pensa em levar isso para o Conselho Federal? Se eleita conselheira federal, também seria uma bandeira de luta da senhora? Olha, veja bem, a questão da corrupção parece que é tão arraigada no nosso país, no sangue das pessoas, né? Que isso aí nunca era para ser motivo de um debate, né? Ou seja, nós éramos para ser honestos. Hoje, a honestidade é que é questionada, né? Então, o nosso sistema também, assim como toda a questão política nacional, é colocado como um sistema que não é nada transparente, né? Tirando a parte interna que nossa, dos conselheiros, enquanto conselheiros, com a prestação de contas, seja da multa que apresenta aqueles relatórios, ou seja da própria comissão de prestação de contas, do conselho. Fora isso, o que é que nós sabemos? Não estou falando do Ceará, estou falando do sistema como um todo. O que é que nós sabemos? Para onde é que vai os recursos do conselho? Profissional lá fora, será que ele tem ideia
do grau de participação, de como é repartido esses recursos. Para onde é que vai o recurso da RT? Para onde é que vai o recurso das nossas anuidades, das multas, enfim. E se a gente quer questionar lá fora, a gente tem que começar a questionar dentro da nossa casa, trabalhar a transparência dentro e levar isso também, a partir daí levar isso também para a sociedade. E juntar tudo, porque nós temos que ser, no mínimo, transparentes, seja como profissionais, seja como legisladores, seja como representantes. Isso é uma questão que tem que ficar muito, mas muito claro. E nós temos que ser vidros, branquinhos, brancos não, transparentes, né? Porque branco é leitor. Piso nacional para as categorias, o salário mínimo profissional. Rapaz, essa é uma questão que todo mundo, inclusive há muito conflito de papel de CREA e sindicato. Onde é que começa o papel de um, onde termina e começa o papel do outro. A questão da luta pelo piso salarial, enquanto não está sendo dado para o profissional, não resta dúvida que isso é uma questão sindical, né? São os sindicatos que têm que entrar na justiça, reivindicando os pisos salariais, etc. Entretanto, compete também, nós já que é lei, a 4950A, compete isso aí, também fiscalizarmos. Quais são as instituições que não pagam o piso? E aí tem os conflitos que a gente estava dizendo. Hoje eu estava em um órgão e as pessoas exatamente fizeram essa pergunta e a gente colocou o seguinte. Existe conflitos existe conflitos como é que chama? De leis, não só de leis, é porque diz que o piso não pode ser atrelado depois da Constituição de 88, porque o salário mínimo não deve ser atrelado. A justiça, por outro lado, tem hora que se pronuncia de um jeito, a jurisprudência de um lado, a jurisprudência do outro, os estatutários não têm direito a piso. Entretanto, dentro do Congresso existe NPECs e PLs que dizem respeito ao assunto. A gente tem que resgatar isso aí, trabalhar, inclusive no último CNP tem deliberações sobre isso. A gente deve resgatar e levar isso para os profissionais e fazer com que aconteça lá dentro do Congresso Nacional essa legislação e também que os CREAS fiscalizem os órgãos que devem fiscalizar nesse assunto. Doutora Maria Helena, nós temos aproximadamente 1 minuto para suas considerações finais. Fique à vontade. Bom, mais uma vez, colegas, eu peço apoio a vocês para que me conduza lá o Conselho Federal. É só lembrar de Cristo. Vote 33, Idade Cristo, a nossa chapa. Eu e meu companheiro João Hélio, nós estamos aí nessa luta, querendo chegar ao Conselho Federal. E a gente se compromete a fazer um mandato transparente e trabalhar com vocês as suas questões, os seus interesses, e estar com vocês junto e que vocês sejam o fiscalizador de nosso mandato e cobre. Porque com a cobrança mútua minha de vocês, para nos dar força e bandeiras para a luta, e de vocês, nós cobrando o nosso papel lá dentro, então com certeza nós faremos um bom mandato. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Helena. Nós acabamos de entrevistar a engenheira agrônoma Maria Helena Araújo, candidata a conselheira federal com o número 33, aqui pelo CREA do Estado do Ceará. CREA Ceará, protegendo a sociedade, valorizando o profissional.